A literatura não é compreensão das ciências, nem da sociedade, não é de nenhuma coisa em particular, é simplesmente experiência da vida acumulada e contada, narrada. Por quê? Porque nós não podemos viver pessoalmente todas as experiências. 99% da nossa experiência é a experiência assimilada dos outros, que nós ouvimos falar, que nós lemos, que nós ouvimos, não é isso? E o que é a literatura? Vamos dizer, é o núcleo, o que tem de melhor sobre a experiência humana. Vamos dizer, são aspectos altamente significativos da experiência humana, condensados em símbolos e transmitidos como se fosse, vamos dizer, em pílula. Vamos dizer, para você viver, por exemplo, uma situação como essa, sei lá, do crime e castigo, do vermelho e negro, digo, se fosse para viver pessoalmente todas as situações, você já teria morrido, né? Não é isso? Então, a literatura de ficção é isso. Vamos dizer, é a aquisição da experiência humana e dos meios de simbolizá-la, dos meios de expressá-la, dos meios de contá-la. Porque você ter experiência também não basta, você vai poder dizer aquilo, tá certo? Dizer não só para você transmitir para os outros, mas até para aquilo se tornar pensável para você. Você vê, quando você está com um problema psicológico, neurose, um treco assim, você vai fazer uma psicoterapia. O que você vai fazer na psicoterapia? Vai contar a sua vida. Conta uma vez, conta duas, conta três, conta 10, conta 1000. De repente você consegue contar de um jeito que você mesmo entende. Você está entendendo? Aí pronto, está livre do problema. Quer dizer, trata-se de que o falar é importante não só para transmitir aos outros, mas para você adquirir um domínio, uma consciência do que está se passando. Sem a expressão verbal, é muito difícil. Então a literatura serve para isso, é aquisição de experiência, portanto, aquisição de memória da vida humana e aquisição dos meios de expressá-la de tal modo que você possa dominar intelectualmente o que está se passando. Está compreendendo? O indivíduo que tenha lido 10, 20, 100, 1000 narrativas dessas, 1000 romances, peças de teatro, etc, 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 ele contará as coisas dele para os outros e para ele mesmo de uma maneira muito mais clara e direta. Agora, se você pega a pessoa inculta, ela não sabe contar o que se passou com ela. Mas não sabe de jeito nenhum. Ela pega a história dela e reduz aquilo a uma história parecida e mais simples. Nunca é exatamente o que se passou. Está entendendo? É por isso que vamos dizer que quanto mais inculta é a pessoa, mais letais são para ela os problemas psicológicos. Dramas que um homem culto acharia ridículo levam o homem do povo ao suicídio. Porque, por exemplo, os crimes passionais são em muito maior número nas classes incultas. As pessoas não sabem lidar com o problema. Está compreendendo? Você chega em casa, encontra a mulher com o vizinho lá na cama. Diz, bom, se você for um sujeito letrado, você vai inventar uma solução qualquer. Você divorcia, você vai embora, você perdoa, você faz algum treco. Se for proleta, dá um tiro nos dois na mesma hora. Porque não tem saída, não tem meio de elaborar aquilo. Nem ele, nem o meio social dele. Então, tudo vira tragédia. Está entendendo? Quer dizer, quando na nossa psique acontece alguma coisa que nós não entendemos, então, nós, evidentemente, perdemos o controle da nossa vida. Nós não estamos mais com a rédea na mão. Alguém está mandando em nós e nós não sabemos quem é. É para sair disso que você faz uma psicoterapia. A psicoterapia é um processo essencialmente verbal. Ou de contar, ou de descrever. Está entendendo? Então, não há problema humano que você contando direitinho não apareça a solução. Não tem nenhum. Mas o contar é que é o difícil, porque nós não nascemos sabendo contar. Agora, você vê quanto era importante, vamos dizer, em sociedades mais primitivas, essa coisa do narrar. Desde pequenininho a pessoa ouvia histórias, né? Índio, que ia reunir em volta da tábua para ouvir histórias. Fica o dia inteiro fazendo isso. Até hoje tem índio que faz. Geração em geração. Então, isso era a base da civilização, da cultura, tudo. Depois que veio o livro impresso, tá certo? Então, só tem um jeito. O livro tem que ser passado também de geração em geração. Mas acontece que ele não é.
Entendeu? Você passa para um número insignificante de pessoas. Para o povão, você produz uma subliteratura de baixíssima espécie, que não tem nada vamos dizer, que não tem, vamos dizer, nem a dignidade das narrativas antigas e nem a qualidade da literatura moderna, tá certo? Que passa só estereótipo, 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 e que, como é um negócio repetitivo, vai contar 5 ou 6 modelitos, sempre os mesmos, tá entendendo? E cada indivíduo que receba aquilo vai equacionar a sua própria vida, a sua própria narrativa naqueles esqueminhas. Se sair daquilo, ele está ferrado. Quer dizer, esse fenômeno da subliteratura, que é criado no mundo moderno, é uma coisa que as sociedades antigas não conheciam. Né? Quer dizer, nós criamos um tipo de barbárie que não existia entre os índios. Né? Então, aqueles que podem escapar disso e adquirir uma cultura superior, falam, bom, tem uma sorte danada. Quer dizer, é uma coisa facílima de você perceber, por exemplo, você pega a convivência, você pega uma dessas cidades universitárias, americanas ou europeias, ou pega, vamos dizer, a classe culta de uma certa época, certo? Me pergunta ali, no meio dessas pessoas, quantas se suicidaram, quantas cometeram crimes, certo? Quantas tiveram sua vida destruída? O número é mínimo, 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 mínimo. Tá entendendo? Quer dizer, quanto mais ele sabe, mais os problemas da vida são atenuados para ele. Porque cria um instinto de você estabelecer uma distância entre você e a experiência para você poder narrar a experiência e expor. Mas os seus problemas psicológicos, bom, o que um escritor faz com os seus problemas psicológicos? Ele transforma em livro, porra. Ele não vai se matar por causa daquilo. E, no entanto, hoje você tem, vamos dizer, entre o que o povão lê e o que as pessoas cultas leem, a diferença é incomensurável. Você imagina, enquanto vocês estavam lendo aí o Jacob Wasserman, você imagina quantos milhões de pessoas estão lendo Paulo Coelho. Paulo Coelho, ou o Código da Vinci, alguma besteira dessas. Né? Ué, agora você pega assim, na Europa, você pega algum moleque de 15 anos que não conhece o Vermelho Negro, fala, não tem. Agora, hoje em dia já começa a ter. Começa a ver esse fenômeno um pouco no mundo, tá entendendo? Então, assim, num bairro proletário, então pode ser, mas família de classe alta não vai ter isso, não. Porra. Existe, vamos dizer, uma degradação da educação que é um pouco proposital. Né? Mas ela não chega, vamos dizer, quando decaiu muito, não chega no ponto que nós estamos. Agora, você lendo aí o Wasserman, você vê, primeiro, a amplitude dos problemas de ordem, amplitude, complexidade dos problemas de ordem moral que ele coloca. Não é isso? Você vê toda a estrutura da justiça europeia, o seu funcionamento, da justiça alemã, pelo menos, e o seu funcionamento. Você vê toda a ambiguidade das situações humanas. Você vê que você não consegue julgar mesmo os personagens, dizer que esse está certo, que ele está errado. Termina o livro, você ainda não sabe se o Etzel teve razão de fazer aquilo que ele fez ou não. Não é isso? E vocês verão na continuação que a coisa é ainda mais complicada. Agora, digo, você pega o Jacob Wasserman, vê se você pode resumir essa história. Você pode resumir, só que não vai querer dizer mais nada. A coisa tem que ser contada daquele jeito para ter o significado que tem. Contar de um outro jeito significa outra coisa. Não é isso? Quer dizer, o que vai marcar justamente a obra literária é a dificuldade de você dizê-la de uma outra maneira. Tá certo? Por quê? Porque ele não está falando, vamos dizer, de leis científicas ou de teorias filosóficas, que tem milhões de maneiras de você explicar. Ele está falando de um conjunto de experiências humanas, tá certo? Que, se você disser de outro jeito, é outra experiência humana. Você sabe perfeitamente que, vamos dizer, numa conversa, né, você sabe que uma palavra que a pessoa use, às vezes denota toda uma interpretação que ela está fazendo da situação. Não é isso? Quer dizer, daí o outro vai dizer, por que você disse isso? Não é isso? Então, né, hoje apareceu
Pessoa que, uma menina que entrou no Orkut lá e ficou minha amiga eletrônica, né? Daí eu disse, não, eu estou muito contente de conversar com você. Eu escrevi, né? Eu estaria contente de conversar com qualquer um. Disse, por que você está contente? Né? A mulher já achou que eu estava lisonjeando. Na verdade, estava mesmo. Eu digo, agora como é que eu faço? Eu digo, não, eu falei só para forma, só para agradar, porque eu nem te conheço, nem sei quem você é, para mim você é um idiota. Eu dei isso, porra. Não podia dizer. Né? Também dizer, não, te adoro, te amo, te admiro, eu também não posso dizer. Então, é uma situação, vamos dizer, que onde a escolha das palavras é tudo. Não é isso? Então, se numa situação banal como essa, a escolha das palavras é tão importante, você imagina para transmitir um conjunto desse. E era muito importante nessa história que o sujeito contasse, vamos dizer, toda a problemática da justiça sem ele julgar ninguém. Não é isso? Porque você não pode. Você vê que o Edsel, para fazer uma coisa que ele acha que é certo, ele provoca uma destruição, filha da puta, em volta, né? Não é isso agora. Existe algum sistema judiciário que possa ser isento do erro judiciário? Não dá, né? Todos nós somos humanos, os juízes também são. Não é isso? E se você começar a corrigir todos os erros judiciários, você vai destruir o sistema. E daí você vai ter que montar outro. Você tem capacidade para fazer? Vocês verão na continuação da história do Edsel a tremenda injustiça que ele faz no segundo volume. Eu não vou adiantar para não estragar a história. Mas isto vai, quer dizer, complicando, complicando, complicando. E de repente você vê que você está dentro desses personagens, o Edsel, o Warschauer, o pai dele, etc, 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 estão todos metidos em uma crise civilizacional. É uma trama é uma trama tão complicada, onde ninguém pode fazer o que é certo. Você não tem mais por onde ir. Você não pode mais agir com boa consciência. De certo modo, faça você o que fizer, você tem a contaminação do mal. Não é mais ou menos isso que você vê ali? Eu acho que a coisa mais importante nesse livro do Wasserman, você vê que os personagens dele não são tão claros e tão definidos quanto, por exemplo, os do Dostoiévski. Não é isso? Por exemplo, o personagem do Dostoiévski, você parece que reconhece o sujeito na rua. Não é isso? E o Edsel não. Você sabe um monte de coisa dele, mas ele continua misterioso e indefinido, né? Você não sabe o que ele vai fazer no instante seguinte. Agora, um cara como o Julian Sorel, ele tem, vamos dizer, uma certa linha de conduta que tem uma lógica interna, ele vai até o fim. O Raskolnikov, né? Também. Não é isso? E o Edsel, embora ele tenha uma decisão na cabeça, ele mesmo está incerto o tempo todo. Mas ele está incerto por quê? Porque ele é um cara vacilante? Fala, não. É porque a situação é muito mais complexa do que ele mesmo imagina. E mesmo os camaradas mais experientes, como o próprio pai dele, aquele escritor que ele consulta, esqueci o nome do cara, como é que chama? Como é? É isso, isso. Né? Nenhum deles está entendendo exatamente o que se passa. Está entendendo? Então você vê qual é o grande personagem ali. Espera aí, todos os personagens eles são, vamos dizer, meio hesitantes e meio vacilantes no meio da coisa. O grande personagem é a situação. E essa situação é o quê?
é uma situação peculiar, vivida por meia dúzia de pessoas. Eu digo, não, isso é a própria estrutura da justiça. Tá? Tá entendendo? Então, é fácil você perceber que o personagem do Wasserman chama-se Europa. Chama a civilização europeia, esse é o personagem dele. E o drama vivido, o que é? É a própria crise da civilização europeia. Desorientação, ninguém mais sabe direito o que é certo. Estão todos tentando, mas ninguém sabe exatamente a que se ater. Tá certo? E neste, como em outros romances dele, você vê que o tempo todo dá a impressão de que vai acontecer uma catástrofe. Vocês chegaram a sentir isso? Não, vai acontecer uma grande merda, não é isso? Eu digo, bom, a merda nunca acontece nos livros dele, mas aconteceu logo em seguida. O que veio? A Segunda Guerra, o nazismo, né? Você vê que isso vai acabar mal. No segundo livro, que se chama Edson Andergast, a coisa pior ainda. Você fica o tempo todo, pô, isso vai acabar mal, isso vai acabar mal, isso vai acabar mal. E não acaba. Porque não é a vida daqueles indivíduos, são todos nós que estamos no meio dessa confusão. Então, você vê que isto é uma das coisas mais difíceis que você tem de transmitir. Quer dizer, você sente, de fato, onde é a história coletiva se movendo por trás daqueles personagens. Ela não aparece diretamente, mas você sente que ela está atrás. Então, evidentemente, isso aí não é nada fácil de fazer. Então, se você resumir a história, bom, você pode resumir para quem já a conheça. Por exemplo, eu estou falando a respeito dela. Como você já tem, vamos dizer, a memória daquela conjunto de episódios, daquela coisa, você sabe a que eu estou me referindo. Mas se eu fosse resumir para quem não conhece, eu conseguiria recriar com as minhas próprias palavras essa sensação, vamos dizer, de uma coisa complexa e sinistra que está por trás de tudo e que nunca aparece? Não conseguiria fazer. É a história de uma fantasmagoria, dá a impressão que tem um demônio assim atrás de tudo, né? Que está movendo. Mas o demônio também não aparece, e não tem nome de demônio, você não sabe nem se é um demônio, que raio de coisa é, mas que tem algum treco por trás. Alguma coisa maligna tem. Existem outros livros que conseguem isso também. E que, curiosamente, na Alemanha, muitos livros escritos nessa época têm isso. Só que ou é de uma maneira muito sutil, que você mal percebe, uns leitores percebem, outros não, aposto que no Wasserman não, aquela coisa está onipresente, aquela coisa tenebrosa está onipresente. Tá certo? Você tem, por exemplo, a Montanha Mágica, do Thomas Mann. Né? Mas é um livro onde, para ele dar esta ideia, vamos dizer, da ligação da vida pessoal com o destino coletivo, ele tem que usar um conjunto de referências culturais muito grandes. Nomes de livros que você talvez não tenha lido, nomes de lugares, etc, etc. Então, fica um livro dificílimo de ler e chato. Né? E também onde a técnica narrativa do Thomas Mann é muito lenta, as coisas demoram para acontecer. Tá entendendo? Então, você só lê aquilo mesmo se você tiver a fim de descobrir aquilo. Mas o Wasserman não. Na Montanha Mágica, a Montanha Mágica é um asilo de tuberculosos ricos, tá certo? Onde naquele asilo você tem, vamos dizer, uma espécie de resumo da Europa. Só que você vai percebendo isso muito aos poucos. Né? E chega um ponto culminante, vamos dizer, em que o neguinho está vendo a radiografia do pulmão dele no raio-x e aparece como se fosse o mapa da Europa. Entendeu? Aí falou, bom, aí fechou o negócio. Tá certo? Mas é uma ligação intelectual que você faz. E no Wasserman não é. No Wasserman, esta atmosfera geral, né,
de que todos estão correndo perigo, você vê desde a primeira página. Aquele negócio daquele, vamos dizer, tem um homem que está cercando a casa, você não sabe que coisa que é, né? Você não sabe se é um assassino, você não sabe que, no fim, não é assassino, ele é a vítima. Tá certo? É, o tempo todo tem um personagem misterioso atrás, personagem sem nome, né, que é, de fato, vamos dizer, a situação em que estão todos eles, mas não tem um que escape. Tá certo? Portanto, você vê que aqui não está ligado a este ou aquele personagem, são todos que estão sendo levados, né, por alguma coisa que eles desconhecem. E que pior, o romancista também desconhece. Ele só tem, vamos dizer, este sentimento, né, da força catastrófica por trás de tudo. Ele não sabe o que é, ele não tem a compreensão intelectual da coisa, mas ele consegue dizer, olha, é isto aqui que está acontecendo. Como diz, a bruxa está solta. Né? Agora, imagine a situação, vamos dizer, de você querer transmitir isso para outras pessoas. Né? Bom, o que você vai fazer? Você vai dizer a bruxa está solta. Mas você percebe que essa frase, a bruxa está solta, serve para descrever uma infinidade de situações, das quais algumas podem ser até cômicas e não tenebrosas. Entendeu? Então é bom ler o Wasserman para você ter ideia de até que ponto pode chegar a expressividade da arte literária. Quer te transmitir uma coisa que não está escrita em parte alguma do livro e que você sente o tempo todo. Você tem ali uma sucessão de pessoas que são importantes para o desenvolvimento dele, tá certo? Que em determinados momentos revelam a ele algum aspecto da existência. O tal do o Giesel é um, o Warschauer é outro, uma espécie de iniciador demoníaco, né? Tá certo? E depois ele vai encontrando outras pessoas, mas nenhum deles é um iniciador. Eles são o que na Índia chamam Upaguru. Upaguru é uma pessoa qualquer cujo encontro facilita para você, vamos dizer, a compreensão de algum mistério. Às vezes de maneira totalmente involuntária. Um cachorro pode ser seu Upaguru, alguma coisa que aconteceu e que, vamos dizer, ele é o enviado providencial, de certo modo. Ele está no seu caminho para te, vamos dizer, abrir um conhecimento. Mas ele não precisa ter domínio do conhecimento que ele está transmitindo a você. Ou pode ter um domínio muito parcial, tá certo? Ou ele pode até estar transmitindo a você algo cuja significação ele mesmo não entende completamente. Tanto que você vê que parece estar mais consciente da situação, é o mais corrompido de todos, que é o tal do Warschauer. Ele é, de certo modo, o personagem pior, né? Mas é aquele que mais se aproxima de entender o conjunto do que está acontecendo. Não é isso? Agora, surge a pergunta, por que o Etzel fez isso? Por que ele achou que devia consertar um erro judiciário do pai? Essa pergunta você tem na primeira parte do livro, o livro termina com ela. Você não sabe por que ele fez isso. Então você vê que você não consegue explicar isso pela psicologia pessoal dele. Você não tem dados suficientes para ter isso. Você só sabe que ele quis fazer isso. Por outro lado, você sabe que o problema existia mesmo. Que havia uma caixa preta ali. Não é isso? Então, este é o dado. Existe uma caixa preta e em algum momento alguém vai querer abrir, pô. Não é isso? Coincidiu de ser o filho do juiz, pô. Podia ter sido outra pessoa. Portanto, até este momento, não interessa o aspecto psicológico da coisa, de por que o menino quis fazer isso. Interessa que é uma situação na qual alguém percebeu que existe um mistério, que existe uma caixa preta, e ele acha que a caixa preta está escondida no passado do pai dele. Mas acontece que isso é só uma caixa preta. O livro depois é cheio de caixas pretas, né? Não é isso? Então, digamos que é uma situação tenebrosa, na qual você desconfia que tem algo escondido que você não está vendo, e você tenta abrir a primeira caixa preta que está à sua disposição.
tá certo? Ela não vai te revelar absolutamente nada, tá certo? E, vou dizer, tudo o que você fez pode ter sido até inútil, você não sabe. Não é isso? Então você vê o tempo todo o indivíduo tentando lidar no seu nível pessoal, familiar, dizer, com um enigma que é geral. Não é isso? Quer dizer, você, quando termina o negócio, você fica com o mistério continua, não continua? Então, quer dizer, o que o Edson resolveu? Não resolveu nada. O que ele descobriu? Não descobriu coisa nenhuma. Agora, ele adquiriu alguma experiência. Ele está, de certo modo, vamos dizer, amadurecido por aquilo. Tá certo? Então, alguma descoberta ali houve. Hum? Agora, o mais interessante dessa história é que são 3 volumes, são três romances. É que no último, o personagem Edsel Andergaard será abandonado. A história vai virando. Começa com um personagem e termina com outro. Que é o Joseph Kerkhoven, né? Kerkhoven é que se transforma na passagem do primeiro para o segundo, para o terceiro, ele vai se transformando no personagem central. O terceiro chama A Terceira Existência de Joseph Kerkhoven. E o segundo chama Edsel Andergast. É esse que nós vamos ler em seguida. Quer dizer, esses poucos romances que foram escolhidos dão para vocês uma ideia também, vamos dizer, da evolução da técnica narrativa. Vocês leram o Otelo, né? Então, no Otelo, você vê que o que se faz ali é criar um tipo de personagem, um tipo tão definido, que o destino dele se segue da personalidade dele quase como uma fatalidade. Quer dizer, dado um sujeito assim, com essa característica, colocado nessa situação, ele vai reagir daquela maneira e vai se ferrar. Não é assim? Então, de certo modo, é uma coisa linear. O destino reflete diretamente as limitações do personagem. Né? Então, o personagem não está à altura de lidar com a situação, então daí dá a tragédia. Quando você chega, por exemplo, no Vermelho ou Negro, você vê que não é assim. Você vê que não dá para você deduzir da mera personalidade do Julian Sorrell o que vai se passar com ele. Existem milhares de alternativas no caminho, né? E existem escolhas. E o negócio vai se complicando aos poucos. Tá certo? Então, a relação entre o personagem e a situação já está um pouco mais complexa. Não é isso? E aí, no caso do Wasserman, você vê que a situação é que impera. Ela é que é o verdadeiro personagem. E se você pensar, qual a relação entre a situação e o desenrolar dela e a personalidade dos indivíduos? Nenhuma. Tá entendendo? Ela vai arrastar todos eles, tá certo? Independentemente de quem eles sejam. Não é isso? Ora, a situação não tem nome, não tem cara, não tem. Como é que se diz? Não dá para você personificá-la no palco. Tá certo? Então você vê que há uma certa evolução da capacidade de insinuar uma coisa que não dá para dizer. Não é isso? Então, nesse sentido, não se pode dizer que não existe um progresso na arte literária, mas é evidente. É um progresso não porque, evidentemente, o romance do Wasserman seja melhor do que o Otelo, não é, porque nas suas, vamos dizer, nos seus gêneros respectivos, tal,
o impacto deles é igual, é idêntico. O Wasserman é um pouco mais difícil de ler, mas o impacto, para quem entende, é tão profundo quanto. Tá certo? O que é um progresso, vamos dizer, na arte de tornar dizível o que não era dizível. Porra. É um progresso na sutileza da expressão. E nesse sentido, vamos dizer, há um progresso nos meios de autoconhecimento que são oferecidos à humanidade. Então, quem quer que tenha lido o Wasserman sabe que por trás de todos nós existe um personagem que é, vamos dizer, o próprio processo histórico. As grandes transformações históricas que estão por trás, que você não vê, você não sabe onde elas vêm, tá certo? Mas que estão te arrastando de algum modo. E que podem determinar o seu destino independentemente da sua personalidade. Tanto que você vê que ele não aprofunda a personalidade de nenhum dos personagens. Eles não são tipos assim, bem caracterizados, como o do Dostoiévski. Né? Você leu Os Demônios? Leram, né? Então, você vê que nos demônios também existe o processo histórico, mas você vê claramente quem são os agentes, quem está produzindo a situação. Né? Tem todo um drama humano vivido naquela cidadezinha, mas tem dois camaradas que estão criando a situação toda. Tá certo? Aqui você não vê quem está criando a situação. Ela não tem um agente. Quer dizer, é lógico que teve. Algo está acontecendo em algum lugar. Tá certo? Mas a situação, vamos dizer, o processo histórico aparece para você como fundo de um grupo de vidas pessoais. Só como fundo. Você não sabe onde ele começou, não sabe o que os agentes estão fazendo lá atrás, mas ele está aí. Você não sabe nem quem são os agentes, deve ser um monte deles. Né? Mas, na medida em que ele não coloca os agentes do processo, você pode dizer que os dois personagens principais ali dos demônios, os dois são realmente demônios, são demoníacos, não é isso? Aqui, você não tem as pessoas demoníacas. Você tem apenas uma situação demoníaca. Não é isso? Então quer dizer que o lado demoníaco da coisa aparece não personificado. Ele aparece invisível, como ele é realmente. Está compreendendo? Então isso quer dizer que você narrar personificando a ação demoníaca em fulano, 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 era até uma maneira menos perfeita de narrar do que essa aí. Tá certo? Porque você saber quem é que está montando a sacanagem toda, bom, é um privilégio. Quando você vê que os personagens dos demônios, eles sabem de onde vem a ação. Os agentes estão ali próximos deles, né? Então, eles sabem onde estão os caras. Quer dizer, tem pessoas que não percebem o que eles estão fazendo, mas que eles estão acessíveis ali, eles estão. Ao passo que no processo Maurício, ninguém sabe. Não é isso? Ora, vamos dizer, numa sociedade, é assim que as coisas se passam. Você percebe, todo mundo percebe a atmosfera. Todo mundo percebe, às vezes, um temor no ar, uma coisa assim, mas você não sabe de onde veio. É isso que o Wasserman conseguiu botar ali. Entendeu? Então, o verdadeiro capeta é invisível. Ele é geral. Ele é anônimo. Agora, você imagina, então, vamos dizer, o alargamento do seu horizonte de experiência humana, então logo tu leu esse livro com alguma atenção.
Quer dizer, que situações análogas que você veja, você tem aqui essa reportagem, você tem o símbolo literário para você dizer. Está compreendendo? Então, com o tempo, lendo esse livro, você vai adquirindo uma galeria de personagens, símbolos, situações, fatos esquemáticos, está entendendo? Então, você tem milhares de pontos de comparação para você poder dizer as situações que você vive, vê, observa. E tudo isso são coisas que as pessoas vivem na realidade, mas que para elas não são dizíveis. Se não são dizíveis, não são pensadas. Então as pessoas passam pela situação, o que elas podem fazer com a situação? Esquecê-la em seguida. Então não consegue elaborar aquilo mentalmente. Então, nesse sentido, se tornarão personagens do Jacob Wasserman, porque vão estar vivendo situações que eles não entendem. Então, evidentemente, que a leitura desses livros é também uma espécie de acesso abreviado à maturidade. A maturidade é a experiência da vida, mas somente a experiência pessoal não adianta nada. O sujeito pode ter vivido 90 anos com a experiência pessoal dele, não vai chegar a conclusão nenhuma, a não ser que seja um gênio. Porque tem um sujeito gênio que não teve instrução. Tá certo? Mas é 1 em 1 bilhão. Tá certo? Então, o cara pode só com a experiência pessoal, ele pode, por imaginação, completar aquilo. Mas isso é raro. Eu nunca vi ninguém assim, eu suponho que existe, deve existir, mas eu nunca vi. Essa história de você achar que o sujeito inculto é um sábio, diga mal, porque você faz esse julgamento baseado, vamos dizer, como é que se diz, numa espécie de favorecimento ilícito que você faz, né? Dele. Quer dizer, você limita tanto as exigências que você faz em cima dele que ele fica até parecendo sábio. Se tirar ele daquela situação, você vê que ele é um cretino. Quando eu morava em Ubatuba, tinha um sujeito lá, um pescador velho, que ele sabia sempre se ia chover ou fazer sol. Sabia, né? Todo mundo não sabe. Eu digo, peraí, mas o cara tá morando aqui faz 70 anos, porra. E se ele não tivesse conseguido perceber isso, é porque é burro demais, né? Então, não tem sabedoria nenhuma. Isso aí é uma conclusão, né? Elementar. Também é só isso que ele sabe. Ele sabe que se vai chover, fazer sol, se vai ter peixe, se não vai ter peixe. Pronto, acabou. Agora o pessoal mistificava, então achava que o homem era muito sábio. Ele é muito sábio. Então você tira ele desse clima aqui e põe no outro clima. Ele levaria outros 70 anos para aprender isso. Então, quer dizer, não tem acesso a conhecimento, a sabedoria, sem a abertura à experiência alheia. E a cultura acumulada, o que é? A experiência alheia. Eu estava pensando daqui a algum tempo a gente passar para a leitura de livros de ciência. Pelo mesmíssimo método, né? Então, para você ver como as ciências foram se formando, para você saber que ciência não dá em árvore. Não é isso? E como é complicado você descobrir alguma coisa sobre o que quer que seja, né? Como a possibilidade de erro é enorme, né? Como de geração em geração você vai precisando da ajuda da anterior, senão você não anda nada. Mas talvez ainda seja cedo, porque uma das adaptações que eu fiz no método Adler é esse. Eu digo, primeiro, literatura. A gente podia até fazer uma abertura isso para as demais artes, mas aí fica difícil. Falta de material. Por exemplo, se você pegar uma coisa nas artes plásticas, você precisa de um mostruário enorme de obra de teatro. Eu precisaria ter passado anos coletando slide para isso, então eu não tenho esse material. Eu tenho assim, as coisas que eu vi na minha vida, mas nunca juntei. Né? Então, com a literatura é mais fácil. Mas o certo seria completar, né? Talvez vocês possam completar por vocês mesmos, né? Por exemplo, na observação das formas arquitetônicas. Você pega esse prédio onde nós estamos. Quer dizer, por que o sujeito desenhou assim e não assado? Da onde ele aprendeu a desenhar assim? Então, como ninguém nasceu sabendo, o sujeito naturalmente frequentou uma escola de engenharia da arquitetura, na qual se ensinava assim. Tá certo? Eu digo, bom, da onde a escola aprendeu a desenhar assim? Tá certo? Você vê que todo e qualquer estilo, todo qualquer modo de fazer alguma coisa, teve alguém que inventou. E o cara que inventou, ele tinha razões para fazer assim. O seguinte que aprende já pode não saber as razões, ele aprende só a copiar. Então, por baixo de todas as formas que você vê em tudo quanto é lugar, tem a forma do edifício, a forma de uma praça, a forma das letras num cartaz, tá entendendo? A forma do desenho, tudo foi aprendido com alguém, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com alguém que tinha alguma intenção.
É claro que essas intenções se perdem ao longo do tempo, porque a imitação impensada vai sendo passada de geração em geração. Resultado: quando você vê o formato de uma cidade, o que você está vendo é um aglomerado de intenções esquecidas, que se traduziram em formas. Mas essas intenções esquecidas são o único significado que essas formas têm. Quer dizer, você conscientemente está vivendo no meio disso sem saber quais são essas intenções. As pessoas que fizeram também não sabendo quais são as intenções, mas elas estão lá. Quer dizer, todas as formas de todas as coisas físicas existentes transmitem um significado. Quer o indivíduo que fez aquilo saiba, quer não saiba. Não é isso? Quando você começa a decodificar isso, você pode ver que você tem ali, às vezes, uma trama tão grande de significado que se tornou humanamente incompreensível. E é por isso que o neguinho vivendo numa cidade, que não menos como essa aqui, mas essa aqui ainda tem um pouco de intencionalidade consciente, mas como São Paulo, por exemplo, você vê que a trama das formas e dos significados é tão densa que é tão impossível o sujeito entender o seu ambiente urbano quanto entender uma floresta na qual ele tivesse nascido. Quer dizer, o negro que viver na floresta amazônica, a floresta amazônica é tão confusa, a multidão de formas mescladas é tão grande, que ela só inspira uma coisa: medo. Mesmo para quem nasceu lá. Você pega uma tribo de índio que está lá há 1000 anos, eles morrem de terror, pânico da floresta. Por quê? Ela não tem forma. É facílimo se perder ali no meio. Essa história de que índio anda muito bem na floresta, não. Numa tribo de índio tem 2 ou 3 caras que conseguem andar uns 10 quilômetros e voltar. O membro comum da tribo não é permitido sair dali, porque ele sai e se perde. Então você tem os especialistas. Né? E por que você se perde? Porque a forma da floresta é muito confusa. E pior, ela muda. Conforme chova ou não chova, muda a cara da floresta em poucas semanas. Então, quer dizer, nós estamos vivendo no meio do caos. Então, por que as tribos de índios sempre se dispõem em forma circular? Já repararam nisso? Tem uma tribo de índio que faz um quadrado, um triângulo, sempre o círculo. O círculo é o símbolo mais elementar de totalidade. Se você está no meio do caos, o que você faz? Você faz um círculo, porque você inaugurou um mundo ali. Fala, não, o mundo é isso aqui. Isso aqui é o mundo, lá é o caos. Aqui é a terra, ali é o inferno, e o céu está lá em cima. Isso toda a tribo de índios sabe fazer isso, desde que o mundo é mundo. Então, esse senso de defesa do indivíduo contra o meio caótico, defesa mental do indivíduo contra o meio caótico, faz com que ele tente, vamos dizer, criar uma forma organizada que ele possa reconhecer, na qual ele se oriente. Tá certo? Tem que ser bastante esquemática para ser fácil de adquirir. É por isso que, quando você estuda a arte primitiva, você vê quanto mais antiga a arte, mais esquemática ela é. Mais esquemática e geométrica ela é. Você está entendendo? Como se o ser humano quisesse se defender do caos do mundo visível, criando uma forma simplificada. Depois que ele está protegido, criou as cidades, etc., ele pode até fazer forma de arte mais complicada, que daí não tem problema. Tá? Então, a defesa contra o caos do ambiente, numa tribo de índio, incumbe a todos os membros. Cada um tem que se defender pessoalmente. Cada um tem que saber que ele pode se perder ali no meio. Não é isso? Numa cidade nós já não temos esse problema. A tarefa de defender as pessoas contra o caos incumbe a classes profissionais determinadas, e você vive ali sem ter que ter essa preocupação. Então, naturalmente é aí que começa a surgir a visão idealizada da natureza, né? Que nenhum povo primitivo tem. Todos acham a natureza horrível. É um inimigo. É ali que a gente se perde, a gente vai lá, uma onça nos come, a gente não consegue voltar para casa, uma cobra nos pica. Então, a natureza é bonita quando você começou a ver na televisão, e você vai a ela com um guia turístico, né? Então daí fica maravilhoso, né? Ou então quando já é uma natureza domada, por exemplo, tipo Jean-Jacques Rousseau, vivia ali em Paris, então ele fazia uns passeios até, vamos dizer, a floresta europeia, a floresta
ameno, tudo é visível, né? O sujeito andava, ele já ainda continuava vendo a cidade de Paris lá embaixo, né? Então, vou retorno à natureza. Bom, aí é bom, né? Ou então, quando você tem equipamentos, você tem bússola, você tem mapa, diz, bom, então eu vou me meter lá no meio da África, né? Vou até o cu do Ludas e volto. Por quê? Porque eu sou um especialista, sou um cientista, eu sei ir e voltar. Mas para índio não é nada disso, né? Então, vamos dizer, o caos das formas numa cidade como São Paulo, por exemplo, se aproxima a uma floresta. Então, quer dizer, você está num ambiente onde você não sabe mais o que as coisas significam. Agora, você imagina um sujeito que tenha sido criado numa velha cidade europeia, cuja história está toda registrada nas formas arquitetônicas. Ele tem lá uma ruína do tempo dos romanos, ele tem uma igreja românica dos primeiros séculos, depois ele tem uma igreja gótica, depois ele tem um palácio renascentista, tem não sei o quê, papapá. Cada uma dessas formas transmite a ele uma visão da vida. Tem um significado identificável. Ele sabe ler tudo aquilo. Ele sabe onde ele está. Não precisa ter estudado especificamente para isto. Ele não não precisa estudar a história da arte. Porque isso vamos dizer, é banalidade, já está. Como é que se diz? Todo mundo diz isto. Tá entendendo? Tem alguns lugares onde ainda você vê isso. Por exemplo, se você vai para o Recife, ali é um certo, não a parte moderna da cidade, mas a parte mais antiga, por exemplo, Olinda. Né? Todo mundo sabe a história dos estilos. Significa que ele está orientado historicamente. Ele sabe onde ele está. Ele sabe o que veio antes, o que veio depois e por que as formas são assim. Você imagina o que acontece na seguinte circunstância. O indivíduo caminha pela cidade diariamente, ele vê tudo aquilo se grava na memória dele e ele não entende nada daquilo. Você imagina a quantidade de informação incompreensível que tem na cabeça de um sujeito só por andar na cidade de São Paulo. Só por andar e ver. Você está acostumado a viver num ambiente físico cujo significado humano você não compreende. E que não tem a menor possibilidade nem de compreender e nem sabe que deveria compreender. Então, você está como o índio no mato. Está entendendo? Então, aí é que surge a metáfora da selva de pedra. A selva da cidade, quando surge, é um título do Brecht, né? Selva da cidade. E por que selva? Aqui não era o contrário? Não é lugar organizado? Não é lugar humano? Não, não é mais. Não é mais por quê? Porque os estilos foram se superpondo, as mensagens foram cruzadas e agora elas não significam mais nada. Então, realmente, você não sabe onde está. Então surge dentro da cidade um instinto defensivo. Isso antes de disseminar nelas o banditismo e os perigos reais. Você tem um perigo psicológico inerente à cidade. Está entendendo? E, evidentemente, tanto maior quanto mais caótica a cidade. Isso todo mundo sabe, que vamos dizer mesmo, que as cidades do chamado Novo Mundo, ou algumas cidades de países orientais, onde a entrada europeia bagunçou completamente o estilo arquitetônico, são mais sinistras do que cidades da Europa. Essa ainda conserva uma face humana, até certo ponto. Então, por exemplo, um estudo disso aí, por exemplo, já ilustraria para vocês por que de cara um sujeito que tenha sido educado em São Paulo ele tem menos perspectiva de se tornar inteligente do que um que tenha nascido numa velha cidade da Europa. Porque quando ele chega aos 15 anos, ele já tem aquele bolo de informação inútil na cabeça, inútil e incompreensível. E ele, de algum modo, tem que lidar com aquilo. Entendeu? Quer dizer, o caos, vamos dizer, não é só visual, não é estético, é o caos das mensagens, né? Se ele pudesse livrar tudo isso, não pensar em nada disso, apagar tudo isso, sairia ganhando, mas ele não pode, porque é ali que ele vai ter que andar. Por exemplo, você já parou para pensar o seguinte, o que significam os nomes de ruas? Até uma certa época, os nomes de ruas designavam algo histórico relativo ao local. Em São Paulo tinha um lugar que chamava Ladeira do Pix.
Vocês sabem o que é Pix, em brincadeira de criança, de esconde-esconde, né? É onde as crianças se escondem. Hum? É porque tinha um sujeito lá que abrigava o escravo fugido. E ele se chamava Pix. Então ficou, vamos dizer, a ladeira do Pix era onde os caras iam fugir. Então isso virou brincadeira de criança. Tá aqui, vamos esconder no Pix. Tá entendendo? Tudo isso tem um significado. Através disso, as brincadeiras de criança se remetem a um passado histórico. Daí, de repente, você, por exemplo, teve lá uma batalha com o general fulano que ganhou, você dá põe o nome do general, mas bom, ainda significa alguma coisa para quem sabe daquele detalhe histórico. Mas como são instalados os nomes de rua, são votados na Câmara Municipal. E bota os nomes de umas pessoas que você não sabe quem são, e quando você vai ver, não for ninguém mesmo. Então, curioso, em Nova York, só as grandes avenidas têm nomes, os outros são designados por número. Então é mais ou menos fácil você saber do que está falando, né? E as ruas são anônimas. Agora, em outros lugares você tem uma multidão de nomes que não significam absolutamente nada. E que de tempo em tempo são trocadas de novo, de novo, de novo, de novo. Tudo isso é o que é? É informação sem sentido. Quer dizer, o nome da rua não está mais associado à história do local. Entendeu? Quer dizer, uma informação que não tem, vamos dizer, um significado referente a alguma coisa concreta, ela tem que ser gravada na memória sem um recurso mnemônico que associe uma coisa a outra. Não tem associação. Então, o que significa? Os lugares não têm mais significação humana nenhuma. Por exemplo, se você vai em Olinda, você vê que tem lá o mercado de escravo. E tem o garotinho que conta a história do lugar, etc, etc, etc. Geralmente, este garotinho é um descendente de escravo. Então, pelo menos isso ele sabe. Fala, olha, a gente estava assim, eram vendidos aqui, agora já dá para contar a história. Algo significa, é uma história de merda, mas é uma história, você entende, né? Agora, você imagina o morador da cidade antiga, que conhece a história, sabe tudo o que aconteceu, entendeu? Esse sujeito, ele pega uma relação com o lugar que é tão íntima, mas tão íntima, como ele tem com a família dele. Pô, se diz que o filósofo Benedetto Croce, ele conhecia cada paralelepípedo de Nápoles. Tudo para ele dizia alguma coisa. Aqui era a família tal que via, aconteceu isso, pá, 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 pá. Você imagina a familiaridade que você tem com o local. Não é a mesma coisa você viver assim e viver num lugar que tudo é desconhecido. E onde é desconhecido, você vai ter que acumular um montão de informação que não significa coisa nenhuma, mas que você precisa para se orientar ali. Tá entendendo? O que é isso aí? Isso é embotamento da inteligência. Quer dizer, quando você pega um neguinho de 12 anos, ele já está tão carregado, vamos dizer, de informação desse tipo, mas tão, que o cérebro dele já pode estar cansado. Eu não conheço pessoa mais cansada do que paulista. Eu já dei curso no Brasil inteiro. A mente do paulista leva 100 vezes mais tempo para ela pegar do que aqui, por exemplo. Aqui eu mesmo no Rio. Às vezes o pessoal pensa que é só por causa da dificuldade de locomoção, uma coisa assim, mas não é, isso não bastaria para explicar. É a sobrecarga de informação. Inútil, informação não articulável, você está entendendo? Que cria um problema. Claro, só de saber disso, só de receber esta informação que eu estou dando, já melhora um pouco. Ele pelo menos sabe porque está assim. Ele já é alguma coisa. Tá certo? Mas, vamos dizer, compreender a história dos locais, às vezes pode ser impossível. Porque já embolou tanto que nada significa mais nada mesmo. Então você contar a história daquele local seria como contar a história de uma psicose. Você mais ou menos se orienta, mas que a história maluca é. Então é fácil você entender por que, por exemplo, que todo e qualquer europeu ele é muito mais sólido do que qualquer brasileiro. Ele sabe de onde veio. Ele sabe o que aconteceu antes. E tem ideia de destino comum. Mais tarde, talvez a gente leia alguns livros do Jorge Bernanos,
Ele tem uns romances que são maravilhosos, porque não é o caso agora, mas os livros ele escreveu muitos livros sobre a política, sobre livros de polêmica, né? E que várias vezes eu tentei traduzir alguns deles, cheguei a uma conclusão que é impossível. Porque ele, no tom, ele apela à memória coletiva. São milhões de evocações, às vezes numa página tem 20, 30, de coisas que foram vividas em comum por 2 ou 3 ou 4 gerações de franceses e que eles lembram. Eles têm aquele problema. Eu tenho referência daquilo, você está entendendo? Então eles sabem onde estão. Aqui no Brasil é impossível você achar isso, porque as pessoas não têm memória da semana passada. Não há experiências vividas em comum. O que significa para vocês, por exemplo, a Guerra do Paraguai? Significa porra nenhuma. Vocês não participaram, você não tem merda nenhuma a ver com aquilo. Né? Não sabe o que foi, é só uma coisa que está no livro escolar. Então, mesmo que a história do povo seja uma história muito ruim e cheia de desgraça, como é de judeu, por exemplo, bom, eles estão orientados. Eles sabem quem são eles. Então, quer dizer, terá mais facilidade de ser. Eu ter o passado mais definido, é mais fácil se definir para frente, saber para onde você está indo. Então a gente pode comparar assim, é como se o cara europeu, ele é como se fosse uma, sei lá, uma estátua de ferro, e nós somos uma estátua de barro, tá entendendo? Quando bate a gente quebra. Então você entende porque, vamos dizer, muito da nossa subserviência à moda cultural europeia é só por causa disso, eles têm uma intensidade psicológica que nós não temos. Não é porque tem mais dinheiro, não é esse o ponto. Você vê, por exemplo, agora está tendo campanha eleitoral nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país relativamente novo. Mas os pontos de referência que aparecem na campanha, quais são? São tradições políticas americanas. Cada um está se esforçando para ficar mais parecido com Thomas Jefferson, né? Ele é o Thomas Jefferson, ele é o Washington, etc, etc. Isso significa alguma coisa para ele. Tá entendendo? Então, saber que você está vivendo dentro de uma história caótica, história que é apagada de geração em geração e que não significa mais nada para a seguinte, pensa um pouco nisso. Veja o efeito que isso tem sobre eu mesmo, à medida que eu fui descobrindo, vamos dizer, a minha própria inconsistência. Falei, pô, mas não é só eu que sou inconsistente, nós estamos num meio de pessoas inconsistentes, pô. E de repente aparece alguém dizendo, não, aqui tem muita corrupção, todo mundo é desonesto, então, como ser honesto se você não sabe nem onde está? Você não tem diferença, mas de verdade e erro, fantasia e realidade, você não tem esses critérios. Então, para você se tornar uma pessoa um pouco melhor, você vai ter que fazer um esforço de, pela educação, você adquirir a referência, porque a sociedade não vai te dar. Só que, à medida que você progredir nisso, você vai ficar cada vez mais dó das pessoas em volta e não vai poder fazer nada. Por exemplo, quando nos anos 90 começou, combate à corrupção, etc, etc. Sempre soube que não ia dar nada, que ia piorar formidavelmente. Mas não dá. Vamos botar os caras na cadeia. Não adianta nada. Isso é tudo mexer com a superfície. A pessoa vive num universo indefinido, então, para elas, por exemplo, a palavra dada, quanto vale a palavra dada? Você prometeu fazer tal coisa, só que semana seguinte você já esqueceu, porra. Um símbolo disso, vamos dizer, o Macunaíma. Talvez seja até um livro interessante para ele ler. Eu não acho um livro bom, tá certo? Que é apenas um conjunto de piadas, tá entendendo? Mas tem algumas que são muito boas. Nessa hora que o sujeito Macunaíma está trepando com a dona, e de repente ele fica olhando para o vazio, assim, para e... Daí ela diz, como é? Ele diz, esqueci. Esse brasileiro, nem nisso ele presta atenção, porra.